Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Abra a Bíblia e você será feliz. Conta-se que um jovem filho de um pai muito rico estava se preparando para a conclusão do curso de medicina que estava fazendo e, cioso da riqueza do pai, com muita simplicidade, aproximou-se do pai e pediu como prêmio da formatura um carro esportivo 0 km do ano. Feitos os festejos da formatura, voltando para casa, pai e filho, o pai o chamou no seu escritório, entregou-lhe uma Bíblia com letras de ouro escrito na capa da Bíblia. Abra a Bíblia e você será feliz. O filho achou muito estranho aquele gesto do pai, começou a modificar a sua fisionomia, irritadíssimo por dentro, não pôde conter, no ímpeto da raiva, pegou a Bíblia, jogou sobre a mesa do escritório do pai e saiu de casa, para nunca mais voltar. Passados muitos anos, já médico famoso, ele recebeu a notícia da enfermidade do seu pai, mas muito ocupado com seminários, conferências, então ele não pôde voltar. Quando, passado mais um tempo, recebeu a notícia da morte do pai. Então, se deu a fazer para voltar rapidamente, prover o funeral. Terminado tudo, voltando para casa, ele tinha a chave de todas as portas da casa, passando pelos vários recintos da casa, chegou ao escritório do pai. E lá ele viu a Bíblia na mesma posição que ele tinha jogado. Pegou a Bíblia com muito receio, começou a folhear nervosamente quando caiu um pedaço de papel. Curioso, abaixou-se, catou o papel. Era o cheque no valor do carro daquele dia da sua formatura. Abra a Bíblia e você será feliz. Naturalmente, mais do que um cheque, né? Encontraremos na Sagrada Escritura a palavra de Deus que não só nos instrui, mas, sobretudo, significa a nossa existência desde o dia do nosso nascimento até a conclusão dessa nossa vida terrena. Porém, a palavra de Deus, isto é, a Bíblia, se torna a palavra de Deus quando, de um modo todo particular, nós, comunidade reunida na fé, ouvimos a palavra de Deus proclamada. E a palavra de Deus de hoje, que nós ouvimos, nos traz uma mensagem muito simples, mas muito fundamental para sermos felizes. A primeira leitura fala de edito, de protocolos régios, de tudo aquilo que os reis que não pertenciam ao povo de Israel, não eram reis de Israel, mas que por intervenção de Deus ajudaram o povo de Israel na reconstrução do templo. E nós sabemos que o templo, né, de um modo todo particular, constituía para o povo de Israel o centro de unidade. Era o local onde eles poderiam refazer, né,
a sua unidade como povo ao redor da presença de Deus presente no templo, assim dedicado. E é justamente no templo que foram constituídos levitas, sacerdotes, que oferecem, então, após na dedicação desta casa de Deus reconstruída, o sacrifício pelo pecado de todo Israel. O Evangelho, em poucos versículos, nos apresenta, hoje na versão de Lucas, o parentesco que Jesus cria com a humanidade através da palavra que ele anuncia e da mesma palavra na qual ele diz o que realmente é mais importante. Nós encontramos também passagens em Mateus, capítulo 12, 46, 50, Marcos, capítulo 3, 31, 35. De um certo modo, fala que a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se dele, não sendo possível aproximar-se mais, então mandaram recado e Jesus, dizendo para Jesus, olha que tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus, então, aproveita da circunstância e diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, diz Jesus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Naturalmente, com estas palavras, Jesus não quer diminuir o valor da família e muito menos daquilo que nós conhecemos, o parentesco natural. Porém, para além da beleza do parentesco natural e da vida familiar humana natural, existe a possibilidade de que nós todos, independentemente de uma ou outra família, de qualquer que nós sejamos, constituímos, a partir do anúncio do Evangelho de Jesus, a grande família de Deus. E Jesus veio justamente para criar essa nova família, a nova família de Deus, edificada através da palavra de Deus ouvida e da vontade de Deus cumprida. Aqui em Lucas nós encontramos, ao ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Na versão de Marcos e de Mateus, ouvir a palavra de Deus e fazer a vontade do Pai. Isto é, ouvir a palavra de Deus e sermos obedientes a esta palavra. Mas não basta isso, e Lucas diz então, não só ouvir, mas colocar em prática, o que é a mesma coisa. Que a liturgia de hoje, sobretudo da palavra de Deus, cuja palavra, a Bíblia, nós abrimos e ouvimos estas duas passagens, nos torne um pouco mais felizes. Somos filhos e filhas da nova família constituída por Jesus, na escuta e na realização da vontade do Pai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.